Eles são treinados para serem armas, para serem heróis em campos de batalha onde o medo não tem lugar. Mas o que acontece quando o horror da guerra quebra a alma de quem nasceu para proteger? Este é Rex, um soldado de 4 patas que viu o que nenhum ser vivo deveria ver. O diagnóstico: trauma profundo. A sentença: o sacrifício. O sistema desistiu dele, mas o homem que o ensinou a marchar não. Prepare o seu coração, porque o que aconteceu no momento em que ele sentiu aquele cheiro familiar vai provar que a lealdade é a única cura para o impossível. Antes de seguirmos para esse reencontro de tirar o fôlego, deixe o seu like agora. Isso ajuda essa história de superação a chegar em mais pessoas que amam os animais. Se inscreva no canal para não perder nossos próximos relatos sobre heróis reais. E comente abaixo: qual parte dessa história mais chocou você até agora? Eu quero saber a sua opinião. Rex nasceu em um canil especializado no sul da Alemanha, filho de uma linhagem de pastores alemães que serviu a exércitos por mais de 3 gerações. Desde o primeiro mês de vida, ele foi selecionado. Não por sorte, por instinto. Os treinadores perceberam algo naquele filhote que os outros não tinham: uma calma cirúrgica nos olhos, combinada com uma intensidade que poucos animais jamais demonstram tão cedo. O treinamento começou aos 8 meses. Detecção de explosivos, rastreamento em terreno hostil, controle de impulso sob pressão extrema. Rex aprendia tudo com uma velocidade que surpreendia até os veteranos mais experientes do programa. Havia um homem em particular que acompanhou cada etapa desse processo: o sargento Daniel Crestode, um especialista em cães militares com 15 anos de serviço. Foi o responsável por transformar Rex de um filhote promissor em um soldado completo. A relação entre eles era diferente. Não era apenas a conexão operacional que se espera entre um guia e seu cão de serviço. Era algo mais profundo. Daniel conversava com Rex durante os treinos. Descansava a mão sobre a cabeça do animal nos momentos de pausa. Havia uma linguagem silenciosa entre os dois que nenhum manual militar conseguiria descrever com precisão. Aos 2 anos de idade, Rex foi considerado pronto. O primeiro deploy aconteceu no Oriente Médio, em uma região de conflito ativo onde comboios militares eram alvo constante de dispositivos explosivos improvisados. Rex e Daniel trabalharam juntos por 18 meses consecutivos. O cão detectou mais de 40 artefatos nesse período. Salvou vidas que nunca souberam que correram perigo. Mas a guerra não poupa ninguém. Em uma tarde de setembro, durante uma operação de varredura em área urbana, o comboio em que Daniel estava foi atingido. A explosão aconteceu a menos de 20 metros de Rex. O animal sobreviveu fisicamente, sem fraturas, sem ferimentos externos visíveis. Mas algo mudou naquele exato momento. Daniel foi evacuado com ferimentos graves. Rex foi recolhido por outro membro da unidade e levado de volta à base. E ali, sem um único ser humano que ele reconhecia como referência, Rex começou a mudar. Nos primeiros dias após o incidente, os veterinários militares documentaram comportamentos incomuns. Rex recusava comida. Não respondia a comandos básicos que havia executado centenas de vezes. Ficava imóvel por longos períodos com o olhar fixo em um ponto que nenhum ser humano conseguia enxergar. Os especialistas reconheceram os sinais imediatamente. Transtorno de estresse pós-traumático em cães militares é uma realidade documentada e muito mais comum do que o público em geral imagina. Estudos conduzidos pelo Exército dos Estados Unidos indicam que aproximadamente 1 em cada 3 cães que passam por situações de combate intenso desenvolve algum nível de alteração comportamental severa. Rex não era um caso leve. Com o passar das semanas, o comportamento do animal escalou. Ele passou a reagir de forma imprevisível a sons altos. Em uma ocasião, quando o mecânico derrubou uma caixa de ferramentas no hangar próximo ao canil, Rex destruiu a estrutura interna da sua gaiola em questão de segundos. Os tratadores que tentaram se aproximar relataram que o animal parecia não reconhecer a presença humana como algo seguro. O cão que havia salvado dezenas de vidas estava aprisionado dentro de um estado de alerta permanente. Para Rex, o perigo nunca tinha terminado. A burocracia militar tem protocolos para tudo, inclusive para isso. Quando um cão de serviço não pode mais ser reabilitado dentro de um prazo operacional aceitável, e quando representa risco às pessoas ao redor, a decisão que o sistema toma é fria e documentada. O animal é submetido à eutanásia, não por crueldade, por protocolo. A data foi marcada. Rex tinha 3 semanas. A informação chegou ao conhecimento de Daniel enquanto ele ainda se recuperava em um centro de reabilitação militar na Virgínia. O sargento havia passado por 3 cirurgias e meses de fisioterapia.
Ele mal conseguia caminhar sem apoio. Mas quando leu o relatório sobre Rex, algo nele tomou uma decisão que nenhum médico teria aprovado naquele momento. Ele pediu autorização para visitar o animal. O pedido foi negado inicialmente. Rex estava classificado como instável e perigoso. A presença de civis, mesmo que ex-militares, próximos ao animal representava um risco não calculado. Daniel recorreu, apresentou seu histórico com o cão, sua certificação como treinador especializado, e um argumento simples direto que acabou pesando na decisão final dos responsáveis. Ele disse que Rex não estava louco, estava perdido. A autorização foi concedida 7 dias antes da data marcada para a eutanásia. Daniel chegou à instalação em uma cadeira de rodas, ainda com mobilidade limitada. Os responsáveis pelo canil o instruíram sobre os protocolos de segurança. Ele ouviu tudo com atenção, e então pediu que todos saíssem da área próxima ao espaço onde Rex estava confinado. O pedido gerou resistência. Um cão naquele estado de agitação, sem barreiras humanas de contenção imediata, era um risco real. Mas Daniel manteve a posição. Ele sabia algo que os protocolos não conseguiam capturar. Rex não precisava de contenção, precisava de reconhecimento. Câmeras de segurança registraram o que aconteceu nos minutos seguintes. Daniel se aproximou lentamente do corredor que dava acesso à área de confinamento de Rex. Ele não fez movimentos bruscos. Não chamou pelo nome do animal. Simplesmente ficou parado a alguns metros da grade e esperou. Rex estava no fundo da gaiola. Postura baixa, orelhas recolhidas, o mesmo olhar distante que os tratadores haviam descrito nos relatórios. O cão percebeu a presença. Não reagiu imediatamente. E então o vento mudou de direção. Ninguém que assistiu aquelas imagens conseguiu explicar com precisão científica o que aconteceu no segundo seguinte. Mas todos descreveram a mesma coisa. Rex ergueu a cabeça. Devagar, com uma hesitação que parecia carregar o peso de meses inteiros de confusão e medo. As narinas do animal trabalharam de forma visível. O cheiro de Daniel, aquele cheiro específico que Rex havia aprendido a associar com segurança, com comandos claros, com as pausas entre os treinos onde uma mão pousava com gentileza sobre a sua cabeça. Esse cheiro atravessou o ar do corredor e chegou até ele como uma informação que nenhum trauma havia conseguido apagar completamente. A memória olfativa em cães é considerada uma das formas mais primitivas e resistentes de armazenamento de informação que existe na natureza. Ela não passa pelo filtro do medo da mesma forma que os estímulos visuais e auditivos. Ela vai direto. Rex ficou imóvel por alguns segundos, e então começou a andar em direção à grade. Não em velocidade. Não com agitação. Com uma lentidão que os profissionais presentes descreveram depois como algo que parecia deliberado. Como se o animal estivesse testando cada passo, verificando se aquilo era real ou mais uma armadilha que o seu cérebro adoecido havia aprendido a temer. Daniel não se moveu. Continuou na cadeira de rodas, em silêncio. Quando o Rex chegou à grade, ele parou. Os dois ficaram assim, separados por ferro, olhando um para o outro. Daniel então estendeu a mão devagar. A mesma mão. O mesmo gesto que havia repetido centenas de vezes durante 2 anos de treinamento e operações. Rex encostou o focinho naquela mão. E ali, no corredor de um canil militar com cheiro de desinfetante e histórias que ninguém conta, um cão que o sistema havia decidido não ter mais salvação deixou escapar um som baixo. Não era latido. Era algo entre um gemido e um suspiro. O tipo de som que animais emitem quando algo que estava quebrado por dentro encontra, de repente, o encaixe que estava procurando. O processo de reabilitação que se seguiu não foi simples nem rápido. Nada nessa história foi. Daniel negociou com a instituição um programa experimental de recuperação conjunta, onde ele próprio participaria das sessões terapêuticas ao lado de Rex. Os dois se recuperavam ao mesmo tempo. Um aprendia a andar novamente. O outro aprendia a confiar novamente. Levou quase 8 meses. Mas Rex voltou. Não para o campo de batalha, porque alguns veteranos, sejam humanos ou animais, merecem a paz depois de tudo que deram. Ele voltou para um estado de equilíbrio, para conseguir comer, para conseguir dormir sem acordar em estado de pânico, para conseguir olhar para um ser humano e ver segurança ao invés de ameaça. Hoje, Rex vive com Daniel em uma propriedade rural no Tennessee. Os dois fazem caminhadas todas as manhãs. Devagar, porque Daniel ainda sente os efeitos das lesões. Rex caminha ao lado dele, na mesma posição que aprendeu durante o treinamento militar. Não porque foi comandado a fazê-lo, porque é onde ele quer estar. Existem milhares de animais como Rex em instalações militares ao redor do mundo neste exato momento.
Cães que deram tudo o que tinham, que entraram em lugares onde nenhum ser humano teria sobrevivido, e que carregam as cicatrizes invisíveis desse serviço em silêncio absoluto. A história de Rex não é exceção. É reflexo de uma realidade que raramente chega às câmeras ou às manchetes. O que essa história prova, acima de tudo, é uma coisa simples e poderosa. O vínculo formado entre um ser humano e um animal através da confiança genuína não desaparece com o trauma. Ele se esconde. Ele espera. E quando encontra o cheiro certo, o toque certo, a presença certa, ele volta à superfície com uma força que nenhum protocolo militar consegue medir. Rex foi sentenciado à morte porque o sistema não tinha mais respostas para ele. Daniel trouxe a única resposta que sempre existiu. Ele simplesmente apareceu.